quantas vezes nos deixamos aprisionar por erros do passado? Acabamos sentindo vergonha, a culpa chega no nosso pensamento, aquela sensação de fracasso, porque quando nós estamos presos ao passado, aquilo que ficou para trás, sem ressignificar isso através da palavra de Deus, da nossa experiência no hoje com o Senhor, mas nós ficaremos impedidos de viver os projetos e os sonhos de Deus. E sabe, ficar preso no passado é permitir que esse sentimento te impeça de seguir em frente. Mas no devocional do refrigério de hoje, o Pai ele tem uma palavra que não somente vai nos dar esperança, libertação no nosso emocional, mas a consciência de que em Cristo, além de sermos as novas criaturas que a Bíblia diz, o passado no Senhor ele pode ser ressignificado. Na verdade, o passado em Cristo ficou para trás. A Bíblia diz, queridos, que a obra de Jesus na cruz do Calvário nos entregou o perdão através do sangue e nos entregou também oportunidade para um novo começo. Então, eu não sei se hoje você tem cadeias no teu passado, talvez um pensamento, uma sensação de tristeza, algo que você viveu lá atrás que gerou muita dor e você precisa romper com esse peso, porque para que o Senhor manifeste aquilo que Ele tem para a tua vida diante dos teus olhos, você precisa romper com tudo isso. Na verdade, nós precisamos desapegar da vergonha por erros e situações que já passaram. Então abre o teu coração, porque o devocional de hoje, ele tem como tema uma vergonha que já passou. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e nós estamos juntos aqui em mais um dia nesse devocional, nesse tempo que o Senhor tem nos reunido para meditar, orar a palavra de Deus. E hoje a nossa leitura, querido, está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 17. Então abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 5, 17. E enquanto você abre a palavra de Deus, eu quero te pedir de todo coração, você que tem acompanhado essa obra do Devocional do Refrigério, por favor, seja um missionário junto comigo, compartilhe esse momento com outras pessoas, faça a palavra de Deus libertar pessoas que estão presas a situações no passado, no dia de hoje. Amém? Eu também quero te pedir que você deixe o seu like. É muito importante, é um gesto simples, mas que você faz com que o YouTube recomende esse devocional para mais alguém que está buscando um devocional aqui na plataforma. E se você ainda não está recebendo o devocional do refrigério diretamente do teu celular, no teu WhatsApp, no primeiro comentário fixado você encontra o link do meu canal lá no WhatsApp. Sempre que o devocional é postado ou tem alguma live, algum aviso, eu estou colocando tudo lá. Então entra no meu canal para que você receba no teu celular e dessa forma fique até mais fácil para que você compartilhe com outras pessoas. E vamos à nossa leitura, 2 Coríntios 5, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: de sorte que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos desapegar desse peso do passado de uma vez por todas. Eu sei que eu, você, todos nós, em algum momento da nossa caminhada, somos atordoados pelo peso do passado. E sabe, tentar caminhar com esse peso é tentar levar uma mochila. Eu gosto de falar muito sobre isso, uma mochila cheia de pedras. É levar uma bagagem desnecessária, porque no momento em que você entregou a tua vida a Jesus, acabamos de ler aqui, tudo se fez novo no teu espírito, no meu espírito. A gente se conecta com Cristo e se torna um só espírito com Ele. É claro que existem situações, né, que vão nos levar a pensar um pouco nas coisas que estão lá atrás no passado, porque de certa forma, às vezes, nós estamos atravessando um momento de colheita, um momento, se foi um erro, de algumas consequências, e isso é inevitável. Agora é claro que se houve arrependimento, se houve a decisão de mudar de vida no Senhor, Deus vai nos dar graça para atravessar, queridos, situações de recomeço, onde o Espírito Santo ele vai nos ajudar a reescrever a nossa história e não mais andar nos mesmos erros antigos.
Mas Deus hoje Ele quer que a gente desapegue mesmo do peso do passado. Existe uma carreira no Senhor, uma caminhada, um propósito lindo para a tua vida. E você não pode carregar o passado. O passado não cabe no teu futuro com o Senhor. O passado limita a tua visão do hoje, a visão do mover de Deus na tua vida. E muitas pessoas chegaram no devocional aqui hoje assim. A tua visão está limitada, a tua forma de enxergar o mover de Deus na tua vida está afetada. Sabe por quê? Porque você está lá atrás, pensativa demais no passado, no abandono, na falta, na traição, naquilo que te machucou, que te feriu. E Deus Ele nos convida hoje, queridos, a abraçar a novidade de vida que Ele tem através de Cristo Jesus, a desapegar dessas vergonhas do passado. A vergonha, queridos, e a culpa vão nos impedir de experimentar a liberdade e a verdadeira alegria que é espiritual, que Jesus nos oferece. O diabo, ele sabe muito bem disso, é por isso que ele quer nos aprisionar no lugar da culpa, da condenação, nas cadeias do passado. Tem gente aqui, Deus vai falar com pessoas específicas, que você tem visitado o teu passado em pensamento, você tem pensado até em desistir de determinadas circunstâncias, desistir até da tua família para ir atrás de coisas do passado. Mas o Senhor te trouxe aqui, o Espírito Santo te diz nesse dia, desapegue desse pensamento que não vem do Senhor. Deus, Ele vai te levar para um lugar novo no projeto dEle. Deus não precisa que Ele nos levar para situações passadas e muito pouco trazer pessoas que já estão lá atrás no passado. Existem novas estações, um novo tempo dEle para a tua vida, mas enquanto esse pensamento permanece de cadeias no passado, desejo de voltar lá atrás, e alguns de vocês até precisam hoje se arrepender. Aleluia, oh meu Deus, porque tem decidido e tem operado no lugar do passado. Tem trazido pessoas para o hoje que já eram para estar lá atrás. Na verdade já estavam. Mas houve situações que você trouxe essa pessoa, esse contexto para hoje, mas o Espírito Santo fala com você. Nesse momento, Deus está falando com uma pessoa específica aqui, ou mais de uma. Amém, queridos? É tempo da gente desapegar aquilo que não agrega. É tempo da gente entender que o diabo, ele vai sim colocar um banquete, ele vai querer trazer coisas do passado. Ele vai querer colocar no teu pensamento que aquele tempo era um bom tempo, aquela experiência foi a melhor experiência, mas Deus, Ele é ilimitado. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós precisamos, queridos, aprender a amar essa obra transformadora de Cristo, que acontece todos os dias e que nos impulsiona para o futuro no Senhor. Eu gosto muito daquela canção que diz que nós não somos mais escravos do medo. Quando a gente é escravo do passado, na verdade, queridos, a gente tem uma escravidão no medo. A gente tem medo do futuro, a gente tem medo de viver as coisas novas no Senhor, mas é tempo de se libertar, em nome de Jesus, desse medo. É tempo de se libertar dessas vergonhas do passado, é tempo de se libertar da insistência de querer trazer o passado para o hoje. Sabe, queridos, às vezes a gente caminha e perdoa e dá muitas oportunidades, mas tem gente que deseja viver da mesma forma. Então, em nome de Jesus, não fica repetindo os ciclos na tua vida, sabe? Enchendo de oportunidade pessoas que não querem viver o Cristo do Evangelho. E eu sei que nesse momento é dura essa palavra, porque Jesus fala que precisamos amar, precisamos perdoar. É verdade, a gente ama as pessoas, mas tem gente, queridos, que realmente precisa ficar no passado. Não é que você vai ser grosseiro, deixar de falar, deixar de interceder, mas você vai entender o mover de Deus na tua vida, para onde o Senhor está te levando, e que é necessário desapegar. E pensando um pouquinho em relação à culpa, que muitas vezes nos prende a situações que aconteceu lá atrás, de uma decisão errada, de um plantio sem sabedoria. Para a gente desapegar dessas coisas, eu sei que tem alguém nesse momento aqui ouvindo essa palavra e pensando sobre situações que estão lá atrás. Em primeiro lugar, queridos, a gente precisa todos os dias mergulhar no entendimento do perdão de Deus. O perdão que recebemos através de Cristo Jesus. O perdão que nos mostra que Deus, o nosso Pai Celestial,
Realmente Ele nos ama incondicionalmente. Não depende do que fazemos, não depende dos nossos erros. É uma obra dele, parte dele esse amor. E Ele mostrou essa disposição de perdoar todos os nossos pecados quando Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para aquela cruz. A Bíblia diz que Jesus levou todas as maldições, Jesus levou o peso do pecado, Ele levou tudo sobre Ele ali. Então nós precisamos, queridos, meditar e entender todos os dias o perdão de Deus, esse perdão gracioso. Outra coisa importante, para que a gente desapegue dessa vergonha do passado, da culpa que o diabo quer impor no nosso pensamento por erros lá atrás, é ser renovado todos os dias, através da comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, é o Espírito de Jesus Cristo. Ele é aquele prometido que foi enviado, outro igual a Jesus, para nos aconselhar, para nos libertar, nos encaminhar a toda a verdade bíblica. E Ele habita dentro de nós. Você se tornou casa, templo de Deus, no dia que você entregou a sua vida ao Senhor. Então a comunhão com o Espírito Santo diária, ela vai nos capacitar, queridos, a viver essa nova vida no Senhor. Outro ponto importante para sermos libertos do peso da culpa é se deleitar todos os dias na consciência da nova identidade que temos. E que identidade é essa, irmã? Filhos de Deus. A Bíblia diz que em Cristo nos tornamos filhos, herdeiros de todas as suas promessas. E sabe, queridos, nós nos tornamos também herdeiros do perdão, da graça, do renovo de Deus, da vida de Deus, e tudo isso lança fora o peso da culpa. Eu sei que a voz do Espírito Santo, da consciência, vai nos mostrar, situações da nossa caminhada que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos colocar diante do Senhor. E na medida que fazemos isso, a gente recebe graça para recomeçar, para consertar, para trabalhar, para deixar o Espírito agir em áreas que precisam ser mudadas. E todos nós, queridos, temos situações todos os dias, as quais necessitamos desse trabalhar do Senhor. Se alguém, eu, você, abre a boca para dizer que não há necessidade de mudança, a gente vai estar caminhando em orgulho. Todos os dias precisamos ser transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E essa transformação, ela só acontece à medida que nós desapegamos dos fracassos, dos acontecimentos e das situações que realmente precisam ficar no passado. E o passado não precisa ser uma coisa tão distante não, tá? Pode ser algo de ontem, que precisa hoje, que você se posicione em Deus, se posicione na palavra e diga, não, eu preciso trilhar um novo caminho. Eu preciso fazer o caminho de volta e sair dessa situação. Então se localiza aí no teu coração. Eu creio que o Espírito Santo está falando, queridos, com todos nós, comigo, com você. Cada um de nós precisamos desapegar do passado, seja qual for a medida. E aí, nesse momento, eu quero, antes de orar com você, pensar um pouquinho como é que a gente pode, então, ressignificar esse passado. Como é que a gente pode deixar que o Senhor, Ele transforme as coisas ruins que aconteceu na nossa jornada em testemunho, em lugares que nós não vamos ficar presos emocionalmente, mas teremos ali um marco de mudança, um marco de recomeço, um marco de transformação. E a primeira coisa, queridos, para ressignificar o nosso passado é confessar as nossas falhas diante do Senhor, sabe? E aqui eu falo no sentido mesmo de culpa, de situações que erramos lá atrás e que o diabo tem colocado esse senso de condenação. Então nós precisamos, queridos, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas diante do Senhor e trilhar um caminho mesmo de mudança, de arrependimento, e nele nós temos a capacidade para isso. Amém? Mas calma, que a palavra não é para trazer tristeza para o teu coração. A verdade, ela liberta. E nós sabemos, queridos, quando o Senhor Ele quer tratar conosco de uma forma específica. Outro ponto importante para ressignificar o passado. Lembrando que nós podemos nos identificar com todos, com alguns. Abre o teu coração simplesmente, sem resistência, porque a Bíblia diz que Deus ama os quebrantados de coração. E entra aqui o segundo ponto, aceitar o perdão de Deus.
Todos os dias nós precisamos submeter o nosso coração diante do Senhor, por fé, queridos, que Ele nos perdoou completamente. No momento em que a gente confessa as nossas falhas, que a gente se coloca diante do Senhor, a gente precisa aceitar nesse momento o perdão de Deus. Precisa crer de todo o coração que o sangue de Jesus, como está escrito em 1 João, nos purifica de todo pecado. Outro ponto importante, renovação de mentalidade. Não existe, preste atenção, ressignificar passado sem mudar a mente, sem mudar as suas crenças, aquilo que você tinha antes como padrão de vida, de escolha. Quando você vai para o Senhor Jesus, precisa ser ressignificado. É aqui, queridos, que a gente mata o peso, sabe, do passado, no sentido de querer nos aprisionar. Então, a renovação de mentalidade vai nos levar à substituição de pensamentos negativos pelas verdades bíblicas. Vai nos levar à substituição de pensamentos, de situações que a gente achava que estava tudo bem. Mas à medida que o Senhor ele vai tratando no nosso coração através das verdades espirituais, a gente vai entendendo que não faz mais parte da natureza que nós carregamos agora, que é a de Cristo Jesus. E aí a obra do Espírito Santo ela vai acontecendo. A culpa, a vergonha vai sendo substituído por quê? Pelo recomeço, pela transformação da presença do Senhor. Amém? Outro ponto importante para ressignificar o passado. Precisamos viver no presente. Coloca teu foco no hoje. Hoje Deus te dá novas oportunidades, tantas oportunidades. Eu quero já profetizar sobre a tua vida também, novas portas no dia de hoje. Deus vai abrir uma nova porta hoje. Deus vai te dar uma estratégia nessa área que você tem atravessado uma grande dificuldade. Então viva no presente. Coloque a tua energia, a tua fé no hoje, na graça de Deus, nas misericórdias do Senhor. Coloca a tua fé para viver hoje, fazer aquilo que precisa ser feito. Não reclamar, não murmurar. E é dessa forma que você vai ressignificar coisas que já eram para estar lá atrás, esquecidas por você. Amém? E o último ponto antes da gente orar. Celebre a sua liberdade em Cristo Jesus. Nós precisamos, queridos, agradecer a Deus pela liberdade que recebemos no Senhor. Liberdade espiritual. Liberdade de poder chamar o nosso Pai de Abba, Pai querido, aquele que nos deu liberdade em Cristo Jesus. Então agradeça, em Cristo você é livre da lei do pecado e da morte. É isso que a palavra de Deus diz, livre para viver uma nova vida. Amém? Nós vamos orar hoje com essa palavra, mas antes de orar com você, eu sei que algumas pessoas chegaram aqui com algumas prisões emocionais, algumas situações que ainda te remetem, te prendem ao passado. Mas o Senhor te trouxe aqui porque hoje é dia de se libertar, é dia de viver uma coisa nova, é dia de ter o teu pensamento, a tua mentalidade mudada para o novo de Deus, para os planos do Senhor. Então, se nesse momento você tem algum pedido de oração, alguma área da sua vida, alguma situação, escreva abaixo nos comentários. Eu quero interceder por você. E vamos orar todos juntos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, porque eu creio que esse devocional ele veio não somente nos edificar, mas trazer libertação para o nosso emocional, para a nossa vida espiritual, e nós recebemos dessa palavra com mansidão. Eu creio, Pai, que podemos ressignificar o passado e o Espírito Santo está operando agora sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, nos mostrando situações que nós precisamos dar um novo significado. Eu oro, Jesus, pela vida dos meus irmãos, pelo plano que o Senhor tem na vida de cada um deles, que nenhum projeto do inferno, Senhor, venha atrapalhar, nenhuma cadeia do passado, Senhor, venha oprimir essas pessoas, para que eles não enxerguem a grandeza de viver no hoje, de caminhar nas tuas promessas e de ressignificar, seja erros, seja situações de problemas que atravessamos lá atrás. Eu também oro, Senhor, que hoje todo sentimento de vitimismo por situações que essas pessoas realmente viveram lá atrás, que foram vítimas de injustiças, caia por terra em nome de Jesus. Que o sentimento de mais que vencedor
daquele que em ti pode recomeçar, recaia sobre os teus filhos hoje, Pai. Nós cremos no teu amor infinito. Nós cremos nesse amor que nos perdoou de todos os nossos pecados. E nós nos colocamos diante do Senhor hoje com um coração disponível para deixar para trás o passado e abraçar essa nova vida que o Senhor nos proporcionou através de Cristo. Uma vida de novidade, uma vida de mudança, uma vida de transformação em todas as áreas. Nós te agradecemos por esse tempo, Pai, e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Como é bom colocar o nosso coração no Senhor e ressignificar. O que você viveu lá atrás do teu passado não define o futuro glorioso que Deus separou para a tua vida. Amém? E vamos entregar juntos a nossa confissão de fé ao nosso Deus de hoje. Você que recebeu essa palavra no teu coração, escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Creio que em Cristo sou uma nova criatura e que o passado não tem mais poder sobre mim. Glória a Deus. Amados, que confissão de fé poderosa. Creio que em Cristo sou uma nova criatura e que o passado não tem mais poder sobre mim. Declare essa verdade sobre a tua vida, sobre a tua mente. Seja livre. Deus tem muito mais para você. Não deixe que nada que passou, situações que foram contra você ou até mesmo seus erros, limite aquilo que Deus tem para fazer na tua história. No Senhor sempre há um recomeço. No Senhor, queridos, nós somos livres da vergonha, da culpa e da condenação. Amém? Por favor, não esqueça de compartilhar o devocional do Refrigério. Oi, queridos, tudo bem com vocês? Eu vim aqui rapidinho deixar alguns recados importantes para você que está aqui todos os dias acompanhando o devocional do Refrigério. Você sabia que você pode ser um membro aqui do canal Água Viva? E ao se tornar membro, você está investindo nesse projeto que tem levado a palavra de Deus para tantas pessoas todos os dias. E é muito simples, para você se tornar um membro aqui do canal, basta você clicar nesse botão abaixo, seja membro e escolher um plano a partir de R$ 4,99 por mês. E para quem prefere contribuir, ofertar de uma outra forma, você também pode fazer isso através da nossa chave Pix, que é o doi.aguaviva@gmail.com, assim como está aparecendo aqui na sua tela. Qualquer valor é bem-vindo e ele faz toda a diferença nessa obra ministerial, nessa obra de espalhar as boas novas de Cristo Jesus.